Nada mais, nada menos com um time que, na minha opinião, está sendo uma das maiores surpresas do Campeonato Brasileiro. É um time que está mostrando, ó, com um pouco aspecto financeiro em relação aos grandes, né, paulistas, e está mostrando aí que pode competir sim. Mirassol vai ser o adversário do Fortaleza. Em casa, o Fortaleza vai enfrentar a equipe paulista no domingo às 6h30 da noite, hein, gente? Mais um desafio aí para o tricolor do PC, que não vai ser nada fácil. Recebemos imagens direto da Assembleia, foi, Samuel Conrado? Rapaz, esse Samuel é desenrolado. Cadê o Daniel Farias? Ele e a queridíssima Desirê. Desirê, olha o Galvão Bueno, gente, recebendo neste momento. Lembro daquele nosso amigo que tá em Recife, viu? Tá aí, Galvão Bueno, ao lado do prefeito, né? Do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, e dos demais deputados, todos fazendo parte desta comissão, entregando ao Galvão Bueno o título de cidadão cearense. Carlos Eduardo Galvão Bueno, recebendo a placa aí. E o Daniel Farias vai já bater um papo com ele, falando um pouco, né, sobre o futebol, falando também um pouco sobre essa honraria, né, como é que ele se sente, qual é a relação dele com o Ceará. E a gente traz mais detalhes já. Tá aí, ao vivo, neste momento. Por isso que o nosso querido Dani não está aqui conosco, aqui na nossa bancada, por um bom motivo. Um cheiro, viu, Dani? Vai trazendo aí mais detalhes aí sobre o Galvão Bueno, recebendo aí essa honraria, esse título de cidadão cearense. Bora começar a falar sobre esse Fortaleza, minha gente. Fernanda Alves. Que tumulto foi esse ontem? Pelo amor, ainda bem que foi tudo pacífico, né? Nem tanto, tá? Então, em partes. Não foi tão pacífico assim não, viu, Danilo? Não? Mas a Fernanda vai explicar pra gente. Explica, Fernandinha. Vai, Rocha, chama a mulher. Vai, William Fortunato. Fernanda Alves. Mulher, vamos falar desse fuxico aí, mulher. Eita, gata show. Bom dia pra você. Bom que bom dia. que você tá aqui de volta, né? Mulher, que e bom. Antes de falar do Fortaleza, eu quero ressaltar ali nosso amigo Nilton entregando na bateria, viu? Enquanto Nilton. entrar a vinheta, porque os bastidores, vocês não têm ideia de como são os bastidores aqui. São animados. Mas aí, gata show, pra gente falar agora de Fortaleza, ontem uma parte da torcida, da principal torcida do Tricolor de Aço, perdão, foi até o Centro de Excelências Alcides Santos para fazer uma cobrança aos atletas. Desde o retorno de Buenos Aires, que foi na quarta-feira à noite, que um grupo foi até o aeroporto, depois foram até o PC fazer cobranças e ontem tiveram acesso à parte interna lá do Centro de Excelências, com autorização do clube, para conversar com os atletas antes do treino de reapresentação, que iniciava às 16h. Nós estávamos por lá para tentar acompanhar e ter alguma informação. Vimos o grupo entrar e aí quando esse grupo chegou, tiveram fácil acesso, já que foi tudo acordado de forma amigável. E aí do lado de fora a gente percebia que os ânimos estavam muito aflorados. Em alguns momentos a gente percebia muitas pessoas gritando, falando em tons mais elevados, porque foi de fato que o clima esquentou em determinados momentos. E as informações que nós temos é que algumas abordagens feitas pelos torcedores foram compreendidas pelos atletas de uma forma ameaçadora. Por isso que os atletas foram tomar satisfação e querer bater de frente, de fato, para evitar que outra situação acontecesse. Se esquentaram com o que foi ouvido. E aí pessoas do próprio Fortaleza foram por lá, interviram na situação, acalmaram os ânimos, tanto que no final a gente percebe aí pelas imagens, você que nos acompanha pela Verdinha e também pela TV, o YouTube do Jogar e pela TV Diário, todo mundo conversando, teve um momento de diálogo ali com o Sérgio Papelinho, que é diretor de futebol, já do lado de fora, depois da conversa que aconteceu lá dentro. O Marcelo Boeck também conversou um pouco com os atletas ali, e aí eles saíram já mais aliviadas. A gente percebia também nos rostos um semblante mais positivo em relação ao diálogo que aconteceu, mas de fato antes de chegar nesse denominador comum e ficarem as coisas mais tranquilas, as coisas esquentaram um pouco. E aí, depois dessa conversa, nós tivemos a informação sobre uma lista de dispensas feitas pelo Fortaleza e teve também um vídeo divulgado pelo Fortaleza Esporte Clube oficialmente com falas de Renato Paiva falando sobre enxugar o elenco, sobre dispensar alguns atletas que, na visão dele, não servem para o formato que ele quer no Fortaleza atualmente. E aí a gente vai, inclusive acompanhar um trechinho agora. Decidimos também emagrecer o elenco. É um emagrecimento que tem a ver com as minhas decisões técnico-táticas,
A chegada destes jogadores implica um alargar muito grande do número de jogadores, vai prejudicar a minha forma de treinar, vai prejudicar a preparação da equipa para os jogos que aí vêm. Eu preciso ter menos jogadores, mas aqueles jogadores que eu entendo que são importantes para a nossa forma de jogar, para aquilo que o clube precisa agora. E tá aí, os 6 atletas a gente traz para vocês agora. São Daverson, Zé Wellison, Magrão, Martínez, Rodrigo e Rian Guilherme. 6 atletas que já não estão mais nos planos de Renato Paiva, vão ganhar novos rumos. A gente traz daqui a pouquinho aqui algumas informações já sobre alguns que já têm destinos confirmados, mas de antemão só explicar para vocês um ponto importante, principalmente sobre o Daverson, que é o torcedor tem feito a maior cobrança. Atualmente ele já cumpriu contrato com 2 equipes na temporada aqui, tanto da Série A como no Brasil, que são o Atlético Mineiro e agora o Fortaleza. Ele tem contrato extenso com o Tricolor de Aço, e aí o Fortaleza tem que estudar uma maneira de como é que será feita esse processo de negociação. Um empréstimo, uma compra para a Europa, são passos mais longos a cumprir, mas que a gente traz detalhes daqui a pouco, Gata Show. Show de bola, Fernandinha. A gente está aí na tela, vimos aí, quem está acompanhando a gente pelo rádio, vimos aí essa manifestação dos torcedores, né? Vamos pôr partes desse cenário do Fortaleza. A gente entende que o torcedor, ele tá magoado, Alexandre, tá triste e com razão, né? É aquela mágoa legítima, né? Mas eu entendo também que todos os dias você ir lá protestar, eu tô falando isso porque hoje parece que já tem um outro protesto previsto, né, Sim, Fernanda? marcado para as 5 horas. Eu acho também, assim, gente, que acaba atrapalhando um trabalho, sabe? Isso é uma opinião, sabe? Você pode protestar, mas você querer ir lá todo dia, eu acho que pode acabar atrapalhando. Outro detalhe também, essa decisão de afastar não foi um pouco tardia, não, Alexandre? Dá para resolver algo ainda, escapar de um rebaixamento, por exemplo, Alexandre? É assim, Denise, né? Vamos lá, né? O que mostra o afastamento dos jogadores? Para mim é uma decisão correta. Sim. Se eu entregar hoje a lista para qualquer torcedor do Fortaleza que está acompanhando a gente, você pode fazer a sua lista aí, torcedor. Faça da sua casa, faça acompanhando a gente no YouTube, faça acompanhando a gente no WhatsApp, faça acompanhando a gente na rádio. Você coloca mais gente. Vamos ser sinceros, né? Coloca. Torcedor do Fortaleza colocaria 10 jogadores nessa lista, Denise. E aí, quando a gente fala afastamento, significa que necessariamente o Paiva não vai utilizar esses caras. Então, primeiro ponto, é uma decisão coerente. Todo mundo que não vai jogar mais se explica por que ele não vai jogar. O Daverson se explica por que ele não vai jogar. O Martínez se explica. O Zé Wellison não era mais nem pra estar aqui. Lá. É verdade. Era pra estar no Vitória, meu amigo. 3 meses atrás. O torcedor do Fortaleza, ele sabe disso. O torcedor do Fortaleza, ele sabe que todas as saídas se explicam. A grande questão, Denise, é que ao mesmo tempo em que as saídas se explicam, elas escancaram como o time é uma sucessão de erros. E como o Fortaleza, de dia para semana, de um mês para o outro, ele muda radicalmente seu discurso. Fortaleza hoje, Denise, é um time que, se ele tivesse em um naufrágio, ele navega sem rumo. A gente não sabe hoje, no Fortaleza, qual convicção esse time tem. Esse é o time que emitiu nota dizendo que o Vojvoda ficava até o fim do ano, depois de 2 jogos emitiu o treinador. Sim. Esse é o time também, já aproveitando aqui, tu deixa rapidinho. A gente tem os atletas afastados, é isso que eu não entendo. Tudo bem que o Paiva tomou uma decisão, mas os critérios, eles são um pouco perdidos. O Zé Wellison, vamos aqui, ó, o Zé Wellison, o próprio Martínez, o Daverson, até o Magrão, tá certo, na necessidade, estavam sendo utilizados com a equipe titular. É por isso que eu falo que não há convicção. O Daverson... Tu viu, Samuel, que eu bati a mão na mesa, Samuel? O Daverson, Denise, ele dos 8 jogos do Paiva, ele jogou 7. Ele atuou em 7 jogos. Ele foi titular contra o Vélez. 2 dias depois ele não presta mais. Não, é isso. Então, acho assim, isso é o que mostra a falta de convicção. Mas acho que por que eu falo que é uma grande gama de erros, né? O Daverson foi contratado há 4 meses. Em 4 meses, você constata que um cara que tem um dos maiores salários do elenco não presta para você. Porque ele tem contrato até o fim de 2026, Denise. O Rodrigo custou 4 milhões de reais ao Fortaleza. Quantas vezes a gente viu o contrato Rodrigo até em campo? 2028. O Rodrigo tem 15 minutos com a camisa do Fortaleza. Fortaleza errou demais na atual temporada. O Magrão ter jogado já foi um problema, né? Ele não estava pronto para o desafio. Aí agora tem 5 goleiros.
Então, o que é que eu falo? Todas as mudanças, elas são justificadas. Só que parece, Denise, que o Fortaleza, ele não sabe qual é o seu propósito em si. Eu não estou ponderando o afastamento. Para mim, deveria sair até mais gente. Eu estou ponderando o que é que leva o Fortaleza a mudar radicalmente de discurso toda a vida. É como se as medidas, elas só surgem depois do fracasso. É após ser eliminado na Libertadores que você entende que o Davidson não presta. É após você perder um Clássico Rei que você entende que o Vojvoda não serve. É depois de um jogo contra o Flamengo que você acha, rapaz, o Zé Welles está fazendo o que aqui? Não, ele jogou 7 jogos, não dá mais pra sair não, vixe. Mas ele tava negociado com Vitória. Exatamente. Então, são realmente medidas que acabam fazendo com que você entenda que hoje, né, tal qual o gato do Alice nos Países das Maravilhas falou, né, dentro daquele livro. Se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho serve, meu amigo. Você não sabe pra onde você vai. Então, eu acho que o Fortaleza hoje, Denise, é um time que ele tá se apegando a qualquer coisa. Eu acho que ele é uma equipe hoje, né, com relação à gestão, que hoje, isso aqui agora é o foco. Aí todo mundo utiliza todo o foco naquilo. E aí vai mudando, né? As peças vão mudando, as medidas vão mudando. Eu acho que não dá para falar que o Fortaleza peca pela omissão. Não, o Fortaleza ele tem assumido diversas formas de mudança, né? Mudou o treinador, contratou novos jogadores, mandou gente embora, tirou o jogador. E que a situação continua a mesma, Alexandre. Exatamente, mas essa é a questão. O Fortaleza ele tem tentado tudo. Agora parece que é a última cartada dele. Ele está utilizando uma medida que é popular. É uma medida que o torcedor queria que acontecesse. O torcedor não quer mais ver o Zé Wellison com a camisa do Fortaleza. O torcedor do Fortaleza não quer mais ver o Davidson com a camisa do Fortaleza. Não quer mais que o Martínez entre em campo. E o Fortaleza entregou isso. Ele entrega mais uma medida que é popular, entrega uma medida para o torcedor. Medida justificada. Todas as ausências, elas têm algum sentido. Os jogadores não vão mais jogar por algum motivo. Mas aí, Denise, parece que o Fortaleza hoje aposta tudo no Renato Paiva. O vídeo ontem do Renato Paiva, ele fez um pronunciamento, né? Falando que ele queria emagrecer o elenco. O elenco estava muito longo, estava muita gente e tal. Mesmo que o jogador esteja jogando com ele, ele não iria mais utilizar. Ele utilizou esse argumento. E ele utilizou nesse vídeo, ele falou o seguinte, Denise. Os reforços são indiscutíveis. Os reforços são 0 erro. Então, o Renato Paiva jogou toda a responsabilidade em quem está chegando. Aí você vai olhar para Pierre, para Pablo Roberto, né? Assim, para Rezende. O discurso do Renato Paiva é esse. A aposta atual do Fortaleza para escapar do rebaixamento é essa. Eu não acho que não pode dar certo, não. Pode dar certo. Agora eu estou só ponderando. O Fortaleza apostou isso. Após muito tempo, eu diria que o torcedor do Fortaleza já queria que os jogadores não atuassem mais. O Fortaleza foi muito tardio, demorou demais para tomar essa decisão. Precisou ser eliminado e outros adversários que onde o Fortaleza poderia ter conquistado algo maior. Copa do Brasil, Copa do Nordeste, uma Libertadores. Não estou desmerecendo o Vélez, mas se a gente for colocar na balança, é tecnicamente mais fraco, Alexandre. Eu acho que é um time muito inferior para o Fortaleza não ter nem competido, né? Que com 6 minutos ele já estava perdendo. Mas no fim das contas, Denise, basicamente o panorama é esse. Fortaleza ele deu um voto para o Renato Paiva. O Renato Paiva disse, não quero contar com esses jogadores. Fortaleza disse, tá bom, pronto, nenhum dos jogadores vai mais jogar. O Renato Paiva pediu o jogador X, Y, Z de tal canto. Fortaleza foi lá, tentou contratar. Tem alguns nomes já anunciados, outros estão chegando. E a justificativa é essa. Então, o Fortaleza, nesse momento, aposta no Renato Paiva. Porque é ele que dita quem sai e dita quem está chegando. Que o treinador possa apresentar o resultado, Denise. Se o Fortaleza tem tanta convicção no Renato Paiva, independente do resultado contra o Mirassol, que ele permaneça. E que o Fortaleza dê o tempo necessário para ele consolidar esse novo time. Porque, vamos lá, saídas, né? Mostra a tela aí, diretor. Vamos lá, as saídas dos jogadores. Quem tá no rádio, só reforça aí, Ale. Zé Wellison, Martínez, Daverson, Rodrigo, Magrão e Rian. São jogadores que não irão mais ser utilizados, né? Então, vamos lá. Zé Wellison e Martínez, por que eles não vão mais jogar? A informação que eu tenho, e aí tudo que eu vou dizer aqui é informação. É porque que o Fortaleza não vai mais utilizar o jogador. Não é a minha opinião, é a informação. É porque que o clube afastou os jogadores. Zé Wellison e Martínez, por que estão afastados? Porque, Denise, está chegando Pierre e Pablo Roberto. O técnico Renato Paiva não quer mais usar o Zé e o Martínez porque ele entendeu que nos jogos em que eles jogaram, eles não acrescentaram nada do que o Fortaleza precisa no momento. Tecnicamente não vivem uma boa fase, então o Renato Paiva, técnico do Fortaleza, prefere apostar no Pierre e no Pablo Roberto e no Rezende, que são os 3
volantes que o Fortaleza está contratando. E aí ele não vai mais utilizar esses jogadores, eles possuem mercado, então foi comunicado a é um eles. contrato pedido dele, né? Só pra deixar... Foi comunicado a eles, vocês não irão mais jogar comigo, vocês não têm culpa do que está acontecendo, mas eu prefiro apostar em outros nomes, busquem um clube. Aí eles têm até 10 dias, né? Até o fim da janela para arrumar um novo rumo. Daverson é a maior incoerência que tem. Ele jogou em 7 dos 8 jogos do Renato Paiva. Mas por que o Daverson não está jogando? O entendimento, Denise, era de que o Daverson seria talvez o melhor centroavante do Fortaleza. Se você avaliar o desempenho de Lucero e Adam Bareiro, o Daverson fez 2 gols. Mas o Daverson não vai mais jogar com a camisa do Fortaleza pelo comportamento. O comportamento dele, pro Renato Paiva, não condiz com o momento do clube. E aí você vai olhar para os últimos 3 jogos, né? Partidas contra o Vélez de ida, em que ele é vaiado, em que a torcida chama ele de palhaço, em que o Marinho vai lá brigar com ele. Pô, cara, para disso, joga. A gente não precisa dessa situação em campo, não. Sim. Então é uma situação comportamental. O Daverson não joga mais. Ah, Alexandre, chegou só há 4 meses. É verdade. Aí significa que o erro não foi a tomada de decisão agora, foi a contratação. A contratação. Então, Daverson não joga mais com Fortaleza. Rodrigo, há o entendimento do Renato Paiva de que hoje ele não está pronto para o que o Fortaleza precisa. E aí eu vou estender o Rodrigo. Não é só o Renato Paiva que pensa isso. O Vojvoda não utilizou o Rodrigo. Então, 2 treinadores entenderam que o Rodrigo não está pronto para jogar. E aí o Rodrigo foi comunicado que ele precisa buscar um novo clube. Ele tem contrato até 2028. Um contrato longo. 2 treinadores Isso passaram aqui pelo Fortaleza é o problema. e nenhum entendeu que ele poderia ser utilizado. Então, meu amigo, Rodrigo é um jogador que nesse momento, né, vai precisar buscar um outro rumo. Fortaleza pode emprestá-lo, pode ser que ele amadureça, pode ser que ele cresça de desempenho, mas hoje não é a solução. Magrão. O Magrão hoje, Denise, é o 5º goleiro. Fortaleza contratou Vinícius Silvestre e Elton Leite. O João Ricardo saiu do DM. Né? O Breno vai sair na semana que vem. Então o Magrão é o 5º goleiro. Por conta disso, o Renato Paiva disse, cara, você tem 25 anos, a imagem está muito desgastada, acho que é melhor buscar um novo caminho, um novo rumo, uma outra equipe, onde você possa ser mais utilizado. Ele acabou, Denise, eu acho que o Magrão acabou pecando pela decisão da gestão mesmo, de apostar nele, no momento em que talvez ele não tivesse o nível que o Fortaleza precisava. Não há nenhum problema com o Magrão em treinamento, é um cara que gostaria muito de funcionar, ele é da base do Fortaleza, mas infelizmente o desempenho dele foi muito aquém e hoje ele é a 5ª opção. E o Rian Guilherme, né? Chegando aí no 6º nome e último nome. O Rian é um jogador que tem 22 anos. Fortaleza tinha comunicado de forma oficial que ele estava jogando que ele ia para o Royal Antwerp, né, da Bélgica. Essa negociação não aconteceu. O Rian não conseguiu se transferir. A negociação fracassou e o Rian voltou para o PC. Mas o Rian tem muito mercado. Aí entra no debate, né? É um vai jogador... fazer uma negociação, é o ativo, né? Vai fazer uma negociação boa para ter um retorno financeiro? Aí entra nesse debate, Denise. O Rian não vai ser utilizado pelo Fortaleza, mas o Cruzeiro está contratando um jogador. Aí é bom pro Cruzeiro. Aí entra nesse debate. Você pode entrar nesse mérito. Poxa, ele não funciona aqui, mas ele funciona pro Cruzeiro, que está lutando pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas aí é o Fortaleza fazendo caixa, né? Fortaleza já vendeu o Landerson pro futebol português. Agora tem o Rian, que deve ser oficializado o empréstimo com opção de compra fixada. Aí o Rian vai ter o período lá no Cruzeiro para ver se ele se estabelece, se ele tem um bom desempenho. Mas o Fortaleza do Renato Paiva não vai utilizá-lo porque ele é um ativo. Então foi comunicado ao Rian, você não vai ser utilizado, a gente vai nesse momento cedê-lo, né, para outro clube e essa negociação vai ser concretizada. Todos os nomes foram comunicados diretamente pelo Renato. Renato Paiva chegou lá e disse, Denise, não vou mais jogar contigo não, tá? É isso, Maria, isso, Renato, isso. faça isso comigo não. Aí a Denise disse, tá bom, Renato, eu entendo. Pelo menos a informação que a gente tem foi essa, né? que os jogadores todos entenderam, acabou, vida que segue. Aí é o Fortaleza, mais uma vez, repito, apostando em quem tá chegando e fazendo a limpa, que pra mim pode aumentar. E eu acho que pro torcedor do Fortaleza, que tá acompanhando a gente, se pudesse ele escolher, ele tiraria mais gente. Ora, já estão perguntando aqui, Alexandre, quem é o nome desse torcedor aqui, gente? É o João Neto. A gente já abre pra você, tá, torcedor? Mas deixa eu só pegar a deixa aqui do Ale falando sobre isso. Me explica por que falta nessa lista o Diogo Barbosa. Há uma Olha tendência a sair também, o lateral?
Pois é, Denise, olha aí, já estamos falando de outro nome. O Diogo Barbosa não foi comunicado ontem sobre afastamento. Pelo menos a informação que a gente tem é que são esses 6 jogadores. A gente está buscando mais informações, até também para tentar compreender o que está acontecendo. O Everson Costa foi contratado, né, para a posição dele. Hoje o Fortaleza teria 3 laterais esquerdos, né? O Everson, Diogo Barbosa e também o Bruno Pacheco. Mas fato é, a maior cobrança, a incidência maior de crítica, Denise, era em torno do Daverson e também do Zé Wellington, né? São situações realmente incompreensíveis. A manutenção do Zé Wellington no Fortaleza é algo que não faz sentido. E eu acho que o Fortaleza também entendeu esse termômetro nesses protestos, porque foram 3 protestos em 24 horas. O time desembarca, tem um protesto no aeroporto, o time chega no PC, tem outro protesto, ontem teve outro protesto. Pois é, e eu acho assim que tudo isso é válido de uma forma pacífica, mas, gente, será que precisava chegar a esse ponto para ter medidas drásticas? Enquanto o Alexandre falava, não sei se você lembra, torcedor, que não sei se foi o Paz ou se foi o Papelinho. Vocês Marcelo podem... Paes. Foi o Paz, não foi a Fernandinha? Que chegou Logo após a comentando... derrota contra o Cruzeiro, ele postou um vídeo falando sobre medidas drásticas. Medidas drásticas serão feitas, né? E a gente não viu nenhum tipo de... Assim, viu só afastamento de quê? Porque não viajou, não foi? Acho que foi o Naquele episódio, o Diogo Barbosa e o Paul não viajaram. E assim, Denise, a informação que eu tenho é que esse sexteto aí, esses 6 jogadores, eles somente não seriam relacionados contra o Mirassol. A decisão inicial do Paiva era essa. Só que depois que o Paiva, né, conversou com o departamento de futebol e conversou individualmente com os jogadores, aí ele chegou lá e disse: não vai ser só contra o Mirassol não, viu? Ele não joga mais comigo não. E pronto. E aí não há uma situação, quando a gente fala afastamento, né, é como se houve geralmente uma indisciplina. O Fortaleza não entendeu que há esse movimento de indisciplina não. É uma decisão técnica. O Renato Paiva olhou e disse: não quero mais os 2 volantes porque tá chegando 2. Não quero mais o Deis porque o comportamento dele não condiz comigo. O Magrão, não preciso dele agora que eu tenho outros goleiros. O Rodrigo, ele já não jogava mesmo, então tô só comunicando para ele buscar outro clube. E o Rian, ele vai ser vendido, negociado, então não vou correr risco aqui de atrapalhar a negociação. Tá aí, torcedor. O que é que você acha dessa movimentação toda, hein, torcedor? A lista deve aumentar mais, na tua opinião? A Alexandre pediu pra você fazer uma lista, viu? O nosso Xandão não, aqui. Eu falei que se fosse feito, não pedi lista nenhuma não. Se fosse feita uma lista e quem tá assistindo a gente, A lista ia ser eles grande. colocariam mais nomes. É, exatamente.